No vídeo de hoje você vai ver como usar estruturas de loops em Lua e também vamos ver um pouco sobre operadores lógicos como New, AND ou OR, que é utilizado em Lua. Então também, se você está curtindo essa série de vídeos de Lua aqui no canal, eu já peço que você deixe seu like para apoiar o vídeo. O primeiro loop que a gente vai ver é o loop for. Então a gente usa essa sintaxe aqui para criar ele, for. Aqui a gente vai declarar uma variável local que só vai funcionar nesse loop, tá? E pode ser qualquer nome que você quiser. Eu vou colocar locals e depois de declarar a variável local, a gente vai colocar um sinal de igual sobre ela e vai passar, por exemplo, vamos criar um contador aqui. Então eu quero que a gente tenha um 1 e ele vai até 10. Então aí a gente vai usar o do, né, que é fazer. E aqui a gente vai printar a variável locals, que vai de 1 até 10. E no final aqui a gente coloca o end. Vamos ver se está funcionando? Se eu clicar em run, ele vai de 1 até 10. Olha que bacana. Se quiser mudar e de 1 até 20 eu posso também. Ó, executei. Foi de 1 até 20. Bacana, né? Então é assim que a gente utiliza o loop for. Ele é utilizado quando a gente sabe um limite para a nossa iteração. Vamos utilizar o while agora, tá? Por exemplo, eu vou criar uma variável chamada bool, que vai receber false. E aqui eu vou utilizar o loop while, né? Enquanto a gente coloca uma condição, tá? Enquanto bool, por exemplo, for igual ou for diferente, né? For diferente de true, então a gente vai fazer alguma coisa. Eu vou criar uma variável chamada soma que vai receber 0. E aqui eu vou pegar o soma mais 1. E aí eu vou printar o soma e ele vai somar, né? Até que o bool seja igual a true, né? Então aqui eu posso colocar que o bool é igual a true. E aqui eu dou um end para informar, né, que a nossa estrutura acabou. Ou eu posso colocar aqui, por exemplo, eu vou printar o bool primeiro, que ele vai vir false, né? Depois eu vou printar o bool após ele receber a atribuição de verdadeiro, tá? Então é assim que vai funcionar esse loop. Vamos lá? Primeiro ele é false, depois ele é true. E é assim que esse loop funciona, tá? Ele veio falso, depois eu atribuí o true a ele, porque eu disse aqui, enquanto o bool for diferente de true, printa o bool, atribui o bool a true, né, que é a nossa variável, depois printa a nova atribuição dessa variável bool, que é true. Depois finaliza esse loop com então, agora a gente vai ver o último loop aí, que é o repeat, né? O repeat é um pouco mais tranquilo, a gente usa essa sintaxe aqui, ó, repeat, e no final until, né? Vou criar uma variável chamada bool também, que vai receber new, que é valor nulo, né? Valor não existente. Isso é quando a gente não quer definir um valor por padrão no início. Depois a gente pode declarar um valor para ela. Aqui no repeat, a gente simplesmente vai printar novamente o bool, né? Que vai vir com valor nulo, ou seja, com new, né? E depois a gente vai atribuir, né, esse bool a um booleano, né? A um true. E depois a gente vai colocar until bool. Vamos printar aqui também print bool. E aqui a gente vai executar. Então aqui a gente tem que o primeiro valor é new, né? Ou seja, não tem nenhum valor. E depois a gente tem um valor aqui dentro do loop que é true. E depois ele finaliza com o until, né? Chamando a variável bool. Então essas são as três estruturas de loops, né, em Lua. Comenta aqui embaixo se você achou tranquilo de trabalhar com loops em Lua. Ou se você sentiu um pouquinho de dificuldade. Eu quero saber a sua opinião. Agora a gente vai ver sobre um pouco de operadores lógicos, né? Para isso eu vou criar uma variável chamada idade, que vai receber 20, e idade 2, que vai receber 30. Aqui eu vou verificar alguma coisa. Então, se idade for igual a 20, end, eu estou usando o end, né? O end em português, ele é o e. Então, idade for igual a 20, end, idade 2 for igual a 30. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou printar as duas idades são iguais. São diferentes, na verdade, né? Ok? E vai cair nessa estrutura aqui. Aqui eu finalizo nossa verificação. Ó, então aqui ele mostra as duas idades são diferentes, tá? Isso eu utilizei o end, né? O operador que a gente estava vendo aqui. Agora eu vou fazer, né, com o OR. O end, a gente precisa de duas condições verdadeiras, tá? Então por isso que ele caiu aqui. Porque aqui eu estou verificando duas condições. Uma é igual a 20, que realmente é igual a 20. E a idade 2 é igual a 30, que realmente é igual a 30. Então são duas condições verdadeiras que eu estou verificando. Agora se for o OR, né, que é ou, né, a gente precisa de uma condição verdadeira apenas. Tá? Se idade for igual a 20 ou idade 2 for igual a 30, né, então eu vou printar isso aqui. Então vou executar. E vai cair no mesmo print, tá? Mas se eu não tiver nenhuma condição verdadeira, ó, repare bem. Vou colocar 15 aqui, vou colocar errado aqui, tá? Colocar 10 e não vai imprimir nada.
viu? Porque eu não tenho nenhuma condição verdadeira. As duas condições são falsas, porque nem a idade é igual a 15, a idade aqui é igual a 20, e nem a idade 2 é igual a 10, porque a idade 2 é igual a 30. Tá? Agora, se eu tiver só uma, por exemplo, uma condição verdadeira, ele vai printar para mim isso aqui, ó. Então eu vou executar, então ele cai. As duas idades são diferentes. Bacana, né? E o nil, como eu expliquei para vocês, né, pessoal, o nil é um valor nulo. Tá? Significa não estar em lista, né? Mas por padrão, o nil é utilizado para valores nulos, né? Valores inexistentes ou não declarados, por exemplo, em variáveis, né? Quando eu não quero atribuir um valor de primeira assim numa variável, eu posso criar simplesmente assim, ó, variável, ou seja, var, e definir ela como nil, tá? Então se eu printar essa variável, eu vou ter aqui no run, né, que essa variável, por exemplo, ela tem o valor nil, né, ou seja, nulo, né, inexistente. Não existe um valor nessa variável pré-definido, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu peço que vocês deixem o seu like aí, se não deixou ainda, deixa aquele like para fortalecer o conteúdo aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que eu compartilhar por aqui. Então muito obrigado a você que assistiu até aqui, eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.